Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou abordar um assunto aí que eu não vi ninguém abordando até então. E aí eu gosto muito de polêmica, né? Como é o nome do canal aí, o canal já chama Minha Opinião, né? Eu vou dar a minha opinião pra vocês sobre a eficiência dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, né? Ou Mundial de Clubes. Mas como a FIFA tá preferindo chamar agora, é Copa do Mundo de Clubes e acabou. Vamos lá. A gente teve um desempenho aí, como é que eu posso dizer? Surpreendente, né? Os times surpreenderam. Começou com o Botafogo, a vitória com o PSG. Começou com o Flamengo amassando o Chelsea. E aí teve o Palmeiras, né? Que empatou, depois venceu. E a grande, vamos dizer assim, a maior sobrevida até o momento, né, do Mundial de Clubes é do Fluminense, né? Que ninguém achou que ia chegar onde chegou. E é o único time brasileiro que ainda continua jogando a Copa do Mundo de Clubes. Bom, vou ser breve aqui pra vocês, mas como é de praxe todo canal no YouTube, né? Tô dirigindo aqui, não vou conseguir ficar olhando pra câmera o tempo todo não. Já se inscreva no canal, deixe seu like aí e deixe sua opinião também, né? Vamos lá. Na minha opinião, os times brasileiros estão surpreendendo e surpreenderam, jogaram muito bem, jogaram muito melhor que joga o Campeonato Brasileiro, que joga a Copa do Brasil. O Fluminense já vem aqui, joga com o Madureira, faz um jogo terrível, vai lá e joga contra times grandes, né? Contra o poderoso Al Hilal, que hoje em dia um dos times mais ricos do mundo, né? E faz um grande jogo e vence, né? Então vamos lá. Na minha opinião, os times brasileiros estão se saindo bem por conta do calendário, dos dias de jogos, né? Os dias de jogos são muito favoráveis aos times brasileiros. Por quê? Porque nós estamos acostumados a jogar todo dia, né? O time brasileiro, coitado, aqui no Brasil joga um Brasileirão no domingo e na quarta-feira joga de novo. Então, você joga no domingo, corre pra caramba. O calor aqui é escaldante. Os europeus sentiram o calor dos Estados Unidos, que é ameno comparado ao calor do Brasil. Jogamos bem lá, né, no Mundial de Clubes, por conta do calendário mais ameno. E as condições também são melhores. Lá você tem juiz, árbitro FIFA, que contribuiu muito para a competição, porque não é aquele juiz que fica falando, não é aquele juiz que erra tanto, não é aquele juiz que fica fazendo merda, né? Igual de costume aqui no Brasil, igual a gente tem um baronco da vida que se acha um super-herói, um astro brasileiro, e o cara é só um juiz, né? Então a arbitragem influenciou, o gramado influenciou, e para mim o principal fator são a cadência dos jogos, né? Você joga na segunda-feira e vai jogar de novo só na quinta. Você tem 4 dias entre um jogo e outro, e isso nos dias normais. E aí entre uma fase e outra a gente está tendo muito mais dias, né, de descanso. Isso é surpreendentemente maravilhoso para os times brasileiros, que nunca provaram desse gostinho, né? Os jogadores que vêm da Europa para o Brasil chegam aqui, sofrem bastante, se cansam, não tem o mesmo desempenho que tem lá na Europa. Por quê? Porque o jogador lá é acostumado a jogar num clima mais ameno, num gramado perfeito, né? Tem um juiz que é imparcial, que apita direitinho, que sabe das regras, tem um VAR super rápido. E chega no Brasil aqui, viagens continentais, não é todo o time do Brasil que tem a condição de pagar viagem aérea, né? Alguns aí viajam de ônibus, né? Ainda mais perto e tal. Não é todas as ligas brasileiras que tem condição de estar viajando de avião para lá e para cá. Quando viaja, às vezes não é voo fretado, né? Aí você tem aquela burocracia de aeroporto e coisa e tal. E o principal fator, gente, não são os jogos são todos os dias praticamente, né? Quando eu falo todos os dias, gente, joga no domingo, folga no máximo 2 dias, joga quarta, né? Então, e quando fala folga 2 dias, o jogador não descansa 2 dias. O jogador joga domingo e às vezes tem que pegar um avião, às vezes não é, como eu falei, voo fretado,
Aí esse jogador vai para o aeroporto, às vezes o voo não é na hora desejada, aí espera, entendeu? Tem um retorno errado aqui. E aí o jogador cansa, o jogador não tem o mesmo pique que tem um europeu para jogar, entendeu? Então a gente está indo bem, muito bem, por sinal, na Copa do Mundo de Clubes, por conta da distância entre um jogo e outro, o tempo para descanso. Os jogadores brasileiros sofrem muito no nosso país. E aí você joga no domingo, como eu estava falando, não tem o descanso devido. Você chega na sua cidade, no seu CT lá, né? O Flamengo vai lá jogar contra o Curitiba, vai lá pro Rio Grande do Sul jogar contra o Paraná, joga contra o Curitiba, ou vai lá no Rio Grande do Sul jogar contra o Grêmio, joga contra o Inter, né? Aí terminou o jogo lá, domingo, vamos supor que o jogo começou 4 horas da tarde, 5, 6, 7 horas está saindo do campo, né? Então você vai chegar, vamos supor que o avião seja voo fretado, avião particular praticamente. Você vai sair do Rio Grande do Sul lá para 10, meia-noite, vai chegar no Rio de Janeiro 1 hora da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, ninguém sabe o horário. Qual horário que você vai conseguir dormir? Você tem a segunda-feira, praticamente seria um descanso que não é descanso, né? Porque você não tem o tempo todo para descansar como deveria descansar. E aí você tem a terça para treinar e na quarta tem jogo. Então não tem como a gente falar, pô, o Fluminense tá jogando pra caramba lá na Copa do Mundo. Beleza, tá jogando. Não tem como exigir o mesmo desempenho do Fluminense aqui no Brasileiro. E olha assim, que às vezes tem times aí que não estão jogando todos os campeonatos, mas você pega o Flamengo, o Palmeiras assim, da disputa Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, é mais massacrante ainda. Então fica aí não é um aviso, né? Fica uma demonstração para a CBF, né? Que os times, e a Conmebol, que os times brasileiros podem mais, né? Nós podemos entregar um futebol de melhor qualidade, só que com o calendário atual é impossível, né? Não tem ninguém que, mesmo que você tenha 2 times, né? Você, mesmo, vamos supor, Flamengo ou Palmeiras tem condição financeira para ter um elenco com 2 times, joga com um time na Copa, outro time no Brasileiro, beleza, mas o técnico é uma, comissão técnica é outra, o tempo para o técnico pensar naquele jogo, armar o time, pensar nas estratégias, é um tempo muito curto. Então a Copa do Mundo veio para nos mostrar que temos capacidade de bater sim de frente com os europeus. O Flamengo fez um belíssimo jogo, né? Contra o Manchester, contra o Chelsea, e um ótimo jogo contra o Bayern, né? O Flamengo mostrou que dá para jogar um futebol bonito, um futebol vistoso. Entrou gelado, entrou tremendo, entrou com medo. Se não fosse às vezes o medo que o Flamengo entrou no jogo, nos primeiros 10 minutos da partida, a gente tomou 2 gols ali instantaneamente, às vezes teríamos um jogo muito melhor, muito mais competitivo, e às vezes até possivelmente uma classificação do Flamengo. E volto a bater na tecla, né, que é o assunto do vídeo. A CBF tem que ver isso aí e tentar tomar alguma medida, diminuir algum time, diminuir a quantidade de time na Série A, sobe só 3, rebaixa 4, sobe 4, rebaixa 5, fazer alguma coisa, vamos ficar aí com 16 times, ou fazer um jogo, fazer a primeira parte do Brasileirão diferente, né? Como se fosse uma Copa, e aí você vai lá e elimina parte dos, já rebaixa logo 2 ou 3 ali logo, rebaixa 2 times logo da primeira parte do Brasileirão, e na segunda parte você joga com menos jogos, porque a qualidade do nosso futebol, a qualidade dos jogadores vai depender muito disso aí, da quantidade de jogos que está sendo imposto por jogador. E eu gosto de usar exemplos, né? Você imagina qual que é o desempenho de um trabalhador brasileiro que tem uma rotina de escala 12/36, com um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, todos os dias. Porque a gente sabe que a gente fala, vou trabalhar 8 horas. Mas às vezes você trabalha 8 horas por dia, você tem 2 horas de almoço, dentro daquele horário, às vezes você não consegue ir em casa, você não consegue descansar, ainda faz 2 horas extra, que ainda vai pro banco de hora ainda. Então, tipo assim, não tem como comparar o seu desempenho, a sua energia com alguém que joga 12/36, alguém que trabalha 12/36, com alguém que trabalha todos os dias. Que você não trabalha 12 horas, mas que trabalha 10 horas por dia.
o seu cansaço, a sua mente, o seu físico. Você não vai ter nem físico para isso, né? E assim são nossos jogadores, né? Nossos jogadores sofrem muito no Brasil, coitados. Estão fadados aí a jogarem muito e com pouco tempo de descanso, e pouco tempo para reunir, pouco tempo para ver a família, pouco tempo para descontrair. E isso aí vai fazer cair a qualidade. Nós gostaríamos de ter um futebol melhor, temos capacidade de ter um futebol melhor, porque o que mantém o futebol são os patrocinadores, né? E a partir do momento que o futebol brasileiro melhorar, a qualidade melhorar, nós mostrarmos nessas Copas do Mundo aí, ou na Libertadores, começarmos a evidenciar para o mundo que temos um futebol vistoso, que a gente tem qualidade, começa a vir patrocinadores, e esses patrocinadores condicionam a vinda de melhores jogadores, e a vinda de melhores jogadores vai fazer uma liga cada vez mais forte, né? Podemos assim bater de frente um dia com a Europa, né? Com o velho continente. Então fica aí um recado para a CBF, e a minha opinião, o nosso futebol só não é melhor porque nossos jogadores jogam muito, e nos jogos da Copa do Mundo de Clubes ficou evidente, com 4 dias entre um jogo e outro, e mais dias às vezes entre uma fase e outra, ficou evidentemente claro que quantidades menores de jogos, né, elevam a qualidade técnica, e não só a qualidade técnica, né? A gente viu o jogo do Fluminense aí, a qualidade física também, né? Fisicamente os jogadores estão muito melhores, né? E isso é devido, na minha opinião, à quantidade, né, menor de jogos. Então fica a minha opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião também no final do vídeo aí. Fala o que você acha também. Essa é a minha opinião. E torço muito pro futebol brasileiro melhorar, né? Ser mais visto pelo mundo, agariar cada vez mais novos patrocinadores, e como eu disse, né, elevar o nível dos jogadores, elevar o nível da nossa liga. E outra coisa que precisa melhorar muito no Brasil rapidamente é o nível da arbitragem, né? Estamos passando por uma Copa aí, jogos duros, jogos os jogadores não estão amolecendo, estão sendo bem incisivos nas faltas, com fraturas e tal, e os árbitros calmos, apitando com qualidade, pouquíssima interferência do VAR, e quando tem interferência é rápida, né? Então o nosso nível de arbitragem também precisa melhorar, para que os times brasileiros tenham também no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores, como na Copa do Brasil, a mesma qualidade que estão demonstrando na Copa do Mundo de Clubes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se gostou, compartilhe e manda para seus amigos, e deixa sua opinião também. Fica legal, cara, gravar um vídeo e falar também sua opinião, porque a gente fica só na mão desses jornalistas sensacionalistas aí, maioria patrocinados, né? Que falam, que mandam, e não pode falar de tal jogador, daquele outro jogador, por causa de agentes e tal, coisa e tal. Assim como é feito também nas convocações das seleções. Mas esse é assunto para outro vídeo. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.